Bom dia, galerinha! Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Júlio. E hoje, dia 18 de maio, terça-feira, nós vamos continuar aprendendo bastante, tá legal? O que nós temos reservado para nossa aulinha de hoje? Hoje nós vamos ter aulas de matemática e de ciências. Como a nossa turma é uma turma que a maioria dos alunos gosta de matemática, os temas que nós escolhemos são de decomposição e operações básicas, de adição, subtração. E em ciências, nós vamos continuar falando um pouquinho sobre a cadeia alimentar. Nós vamos aprender alguns conceitos sobre decompositores, produtores. Então eu quero agora que todo mundo pegue o bloco de atividades que nós já vamos começar. Alunos, então vamos começar pela aula de matemática. O primeiro exercício é para se compor e descobrir os números. Nós temos 4 letras, né? A primeira letra, ela é assim: 2 centenas, 3 dezenas e 2 unidades. Então, para a gente compor esse número, a gente tem que ir escrevendo eles por parte. 2 centenas são 2 vezes 100, que é o mesmo que 200. 3 dezenas são 3 vezes 10, então é 30. E 2 unidades é 2 vezes 1, que é 2. Então, esse número, compondo ele, dá 232. Então, vocês precisam só colocar o resultado na frente. Letra B é 200 mais 10 mais 5. Letra C, 3 unidades de milhar mais 3 centenas mais 2 dezenas e 1 unidade. E a letra D é 300 mais 20 mais 4. Então, essa número 1 a gente já fez algumas vezes, ela é bem tranquila. A número 2, ela pede para a gente fazer as operações. Vocês vão ver que vão ter letras que vão ser apenas de somar, vão ter letras que vão ser só de diminuir, subtrair, e vão ter letras mescladas, em que a gente soma e subtrai. Então, essa também está bem tranquilinha. É só pegar, fazer as continhas e colocar o resultado na frente. A número 3 pede o seguinte: Maria comprou uma caneta de R$ 3, um caderno de 50 e uma mochila de R$ 700. Quanto ela gastou com material escolar? Então, para a gente fazer a número 3, é uma conta de adição. Por quê? A gente vai somar tudo que ela gastou. Então, vocês vão colocar na soma 3 mais 50 mais 700. Vocês vão fazer a soma no campo da operação e a resposta vocês vão colocar no campo resposta. Então, o resultado vai ficar nesse campo resposta. O número 4 de matemática é o seguinte: a diretora da escola municipal comprou 150 lápis. Deu 85 para a professora Helena e 56 para o professor Miguel. Com quantos lápis a diretora ficou? Então, meninos e meninas, essa questão ela é de subtração. Se a diretora comprou 150 lápis, deu 85 e 56, para a gente descobrir quantos lápis ela ficou, a gente precisa diminuir 85 e 56 de 150. Então, na operação, vocês vão estruturar da seguinte forma: 150, que é o total, menos 85, menos 56. O resultado é a quantidade de lápis que a diretora ficou, tá bom? Então, primeiro vocês diminuem 150 de 85, o resultado dessa operação vocês diminuem de 56. O resultado final é a resposta. A número 5, nós estamos vendo de novo a tabela. Então, aqui a gente vê as tabelas com posições de figuras. Nós temos as linhas na horizontal, que vão de 1 a 4, e as colunas na vertical, que vão de A a D. Então, Sofia fez um lindo desenho de uma paisagem, conforme a figura do lado, né? Seu irmão sugeriu uma brincadeira com ela. Ela deveria dizer qual era a localização de alguns elementos do desenho. Ajude Sofia a ganhar essa brincadeira respondendo as perguntas abaixo.
Vocês estão vendo que nesse desenho, cada imagem está em um campo, correto? Eu vou falar para vocês, essa é a primeira imagem, o Sol. Ele está na linha 1, na coluna A. Então, ele está na posição 1A. Então, essa já é a resposta da letra A. O que mais que o exercício quer saber? A posição do avião, a posição do cachorro, a posição da casa, a posição da árvore, a posição das nuvens, a posição da montanha e também se o avião subisse um quadrinho, qual seria a localização dele? Então, essa pede para você subir um quadrinho do avião e falar a posição em que ele estaria se ele subisse um pouco mais. Na questão 6, novamente nós estamos abordando a questão de tabelas. Então, vamos lá. A linha azul indica o caminho mais curto que Mário pode fazer para ir de sua casa à sorveteria. Observe. Então, vocês estão vendo que a casa do Mário, ele está à direita da tabela, né? Se ele sobe 2 quadras, Mário chega na sorveteria. Então, vocês vão escolher um lápis de cor azul e traçar o caminho mais curto de Carlos até a sorveteria. Qual seria o caminho mais curto da casa dele até a sorveteria? Escolha um lápis de cor vermelho e trace o caminho mais curto da casa de Rita até a casa de Laura. A casa de Rita, então ela está bem aqui no lado esquerdo, né? Vocês vão traçar essa linha da casa de Rita até a casa da Laura. E escolha um lápis de cor amarelo e trace o caminho mais curto da casa de Laura até a sorveteria. Aqui tem um errinho, está escrito casa de Luara. Mas vocês vão pegar aqui, ó, na casa de Luara, que é a Laura, e fazer o caminho mais curto até a sorveteria. Se vocês não tiverem lápis de cor azul, vermelho ou amarela, vocês podem utilizar as cores que vocês tiverem, tá bom? Aí vocês vão responder na letra D. Quem mora mais longe de Mário? Então vocês vão ver. Quem está mais longe? Carlos, Rita ou Laura? Letra E. Quem mora mais perto de Mário? Então, de novo, vocês vão ver. Quem está mais perto? É o Carlos, a Rita ou a Laura? Aí vocês vão colocar o nome de quem está mais perto e mais longe na letra D e na letra E, ok? Na tarefa de ciências, nós vamos falar agora sobre cadeia alimentar. Então vamos começar com esse texto. Vimos que na Terra, os seres vivos dependem uns dos outros para obterem alimentos. Estudamos que existem relações alimentares entre os seres produtores, consumidores e decompositores. Essa relação chama-se cadeia alimentar. Devemos compreender que nós também fazemos parte da cadeia alimentar. Pessoal, dá um foco agora na imagem. Vocês estão vendo que nessa imagem a gente tem o produtor, que é a plantinha, ela produz seu próprio alimento, correto? Nós temos os seres consumidores, que é a vaca e o ser humano, porque eles consomem os seres produtores. E nós temos os seres decompositores. Os seres decompositores, eles não estão na imagem, que no caso são os micro-organismos, são os fungos, as bactérias, são aqueles seres microscópicos que eles decompõem matéria-prima. Então, aqui na imagem ao lado, nós temos capim, vaca e homem, correto? Até no desenho, o homem está comendo um espetinho porque significa que ele comeu a carne da vaca. Mas o homem, no caso, o capim ele não come, mas ele come alguns outros vegetais. Então, o homem ele é um ser onívoro, ou seja, ele come carne e vegetal. A vaca é um ser herbívoro, ela come só vegetal. Se tivessem animais na figura como onça, leão, que só comem carne, seriam seres carnívoros. Então vamos lá. Olhando para a imagem ao lado, podemos dizer que A. O homem é consumidor primário. Vocês recordam o que é o termo consumidor primário? Consumidor primário é aquela base da cadeia alimentar que é o primeiro ser que come o objeto, o produto, né? O ser produtor. A vaca é um produtor primário, ou seja, produtor primário é aquela primeira fonte de produção. Então a gente sabe
que o homem não é consumidor primário e a vaca não é produtor primário. O homem é consumidor terciário, ou seja, ele é a terceira escala daquela imagem. O capim é consumidor primário ou o homem é decompositor? Então vocês peguem essa imagem, a gente sabe que a letra A e a letra B estão erradas. Então a gente tem a C, a D e a E para descobrir qual é a correta. Número 2. Vimos em aula a cadeia alimentar: planta, gafanhoto, sapo, cobra, fungos e bactérias. Então essa é uma cadeia alimentar completa. Assinale a alternativa correta da participação do sapo. Então, o sapo, ele está bem no meio ali da cadeia. Ele seria o consumidor de primeira ordem? Ele seria o consumidor secundário? Ele seria o consumidor primário? Ou ele seria o consumidor de terceira ordem? Ou consumidor terciário? Então, essa está bem tranquilinha também, né, meninos? A número 3 fala o seguinte: os seres decompositores conseguem reciclar toda a matéria de origem orgânica. Imagine que todo o lixo que geramos da nossa alimentação é transformado em outros compostos menores que podem ser absorvidos novamente pela planta e pelo solo. Escreva um exemplo de matéria orgânica que é absorvida pelas plantas e pelo solo. Então, meninos, os seres decompositores, eles transformam a matéria orgânica em matéria inorgânica, certo? Vocês conhecem algum exemplo de matéria orgânica que é absorvida pelo solo? Eu vou dar um exemplo para vocês. Se tem, por exemplo, uma carne de vaca que ela é jogada no quintal. Então, quando ela é jogada no quintal, os seres decompositores eles vão começar a decompor aquela matéria orgânica. E o que tiver na carne vai retornar para o solo. Então, se na carne da vaca nós temos oxigênio, cálcio, isso tudo vai ficar no solo. Então, aquilo pode voltar para o solo. Nem todas as plantas elas utilizarão o cálcio que tem ali, ou utilizarão o oxigênio, mas alguma ou outra vai utilizar. Então, vocês vão pegar um exemplo de matéria orgânica que é absorvido pelas plantas e pelo solo. Na questão 4, nós temos essa imagem, né? Como a contaminação é absorvida e concentrada pela cadeia alimentar. Então ali a gente tem, né, uma imagem mostrando o ser humano pescando um peixinho grande. O peixinho grande ele come o peixe pequeno. O peixe pequeno ele come o zooplâncton. O zooplâncton se alimenta de autótrofos e esses autótrofos eles se alimentam na água que contém os metais pesados. Então, os autótrofos, como eles pegam ali em nível microscópico esses metais pesados, todos os seres que forem consumindo na cadeia alimentar vão pegar um pouquinho de metal pesado. Isso significa que eles vão poder se contaminar. Então, aqui na imagem fictícia, o senhor Argelino ele gosta de pescar no final de semana em um rio próximo à sua casa. Ele e sua família consomem os peixes que ele pesca. Seu vizinho, que também mora próximo do rio, produz hortaliças, verduras e legumes para vender na feira. O vizinho usa agrotóxico nas hortaliças, que com a chuva é carreado para o rio. O agrotóxico é utilizado para matar outros organismos vivos que comem as hortaliças e são considerados como pragas ou doenças na agricultura. Porém, ao ser ingerido por outros seres vivos, torna-se tóxico e causa problema de saúde. Então, as questões são as seguintes. O agrotóxico é acumulativo nos seres vivos. Caso a família do senhor Argelino comesse o peixe, em qual nível trófico eles ocupam na cadeia alimentar? Então, pensando só no seu Argelino e na família dele comendo peixe, ele seria um produtor, um consumidor ou um decompositor? No caso dos seres vivos que comem as hortaliças, como eles seriam classificados? Os seres vivos que comem hortaliças, os herbívoros, seriam produtores, consumidores ou decompositores? E por fim, na questão 6, podemos dizer que as hortaliças são classificadas como produtores primários? Então, as plantas são produtores primários? Vocês vão dizer se sim ou se não e o porquê, tá bom? Meninos, o vídeo de hoje ficou um pouquinho mais longo, é porque nós tínhamos muitos textos. Espero que não tenha ficado dúvidas, mas se ficou, pode me chamar
que eu tô aqui para ajudar vocês, tá bom? Então, um abraço e aguardo vocês às 10 horas para a gente fazer nosso meet.